Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou estar aguardando mais gente entrar, tá bom? Eu já vou estar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes. Como eu sempre falo, sou host aqui do podcast. E todo início do episódio eu sempre comento um pouco sobre qual é o intuito nosso, o que significa ter o FacuCast, tanto aqui no Instagram, tanto lá no YouTube. O intuito nosso é estar ajudando pessoas a amenizar dúvidas e sanar aquelas dificuldades que tem quando está iniciando uma formação acadêmica, ou também para aquelas pessoas que querem um norte, né, na sua jornada, que está buscando alguma formação ou que seja um norte, literalmente, um norte para a sua jornada profissional. Então acontece por meio de aqui do live de Instagram, no Instagram mesmo, e depois é compartilhado lá no YouTube. Então você que está assistindo no YouTube, vai lá no Instagram, tá? A gente tá toda quinta-feira ao vivo. Então aí você consegue estar compartilhando também com a gente o momento, tá fazendo perguntas direto pro entrevistado. E é muito interessante que a gente tem essa troca, né? Aqui no ao vivo é. Só que também você que está no YouTube pode deixar um comentário, a gente pode estar conversando também pelos comentários. Pessoal que está entrando, se quiser já ir mandando, por favor, para os amigos, tá aí compartilhando, tá bom? Nesse aviãozinho aqui embaixo, vocês conseguem estar mandando pro pessoal. Chama todo mundo para participar, tá, gente? Também acho que eu não falei no começo. Eu sempre eu troco as ordens das coisas que eu falo e aí eu vou esquecendo, talvez. Os comentários, tem aqui embaixo, tá escrito adicione um comentário. Você pode estar mandando perguntas, tá? Que a gente vai fazendo durante a entrevista. E também tem uma caixinha que você pode mandar também a pergunta aqui. Se ela não couber, se eu não me engano, ela tem um mínimo de caracteres que pode digitar. Então, qualquer coisa pode adicionar um comentário. Tá bom, gente? Eu vou estar esperando um pouco. E aí, gente, a internet tá boa? Como é que tá pra vocês? Uma coisa que eu sempre falo também é se a internet cair ou porventura acontecer alguma coisa, a gente sempre posta, tá? Avisando, mas qualquer coisa a gente volta, tá? Como algumas pessoas já estão acostumadas, a gente volta, tá? Não saiam daqui, a gente já vem. Coloca bastante coraçãozinho, gente. Manda aí. Adoro ver esses coraçãozinhos subindo. Pessoal que mandou boa noite. Gente, qualquer coisa, eu não sei se já aconteceu, mas se caso eu perder o comentário de vocês, se estiver entrando bastante gente, eu peço pra vocês estar mandando de novo, tá? A pergunta, porque aí eu consigo tá lendo ela, tá? Olha que monte de coraçãozinho. Minha equipe não entrou ainda. Brincadeira, gente. Ó, já é 8h02, sou uma pessoa sempre pontual com vocês. Vou estar convidando o nosso participante, tá, de hoje. O nosso entrevistado é o Eduardo Biasotto. Ele trabalha com tecnologia há mais de 14 anos. Possui uma empresa de sistema de gestão de ERP e esse é o seu quarto negócio. Ele também tem um podcast que eu achei muito legal, vai ser uma troca de experiências ainda maior, que ele compartilha experiência com empreendedores em fase inicial, que se chama Um Palito, a jornada do empreendedor. Vou estar chamando ele para estar aqui participando. Acho que eu já chamei.
Olá, Eduardo, tudo Oi, bem? Carla, tudo bem? Sim, e você? Tudo bem, muito prazer. O prazer é todo meu. Você me ouve bem? Sim, claro. E você? Também te ouço bem. Então tá ótimo. Saiu finalmente a nossa entrevista. Como bom empreendedor, eu tenho um costumeiro Uma lista, empreendedor, uma agenda. eu tenho uma agenda complicada. Mas obrigado pela Eu paciência e pelo imagino. convite. Ah, já imagina. Desde a primeira vez lembra que eu te falei, eu já me interessei super, então eu tinha que, a gente vai acomodando, a gente tem paciência. É verdade. Então, muito obrigada já desde o começo, já te agradeço, tá? Ter topado participar com a gente. Vai ser uma experiência muito, muito grande para mim, porque por eu estar começando, então ter você já é uma experiência muito grande. Muito obrigada, viu? Por nada, eu que agradeço. Já de início, já não vou esperar muita gente entrar, não, porque eu sou curiosa. Eita, acho que a minha internet tinha travado um pouco. Eu gostaria de estar te perguntando já de início. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua vida, sua história, onde você nasceu, como que era quando criança. É uma história bem comprida, né? Mas vamos lá. Vou tentar resumir um pouquinho aqui. É difícil a gente se resumir, né? A gente resumir alguém, porque a gente vai mudando a nossa percepção de mundo, né? Conforme as nossas experiências. Então, a gente Sim, a gente se julga, né? Uma pessoa completamente diferente do que a gente era um ano atrás ou há 2 anos atrás, né? Eu acredito sim, que eu sou uma mescla de quem eu escolho ser com quem eu preciso ser para alcançar meus objetivos, sabe? Sem legal. meus valores, né? E, cara, assim, os meus principais valores são estar com a minha família, estar com a minha filha, né? Viver bem, não abrir mão do meu momento de descompressão, sabe? É claro que a gente Sim, tem picos, né, onde a gente precisa ter imersão e ficar completamente focado em algumas coisas, mas eu sempre tento voltar para o equilíbrio para que nada na vida fique completamente desbalanceado, sabe? É, eu, aham, eu nasci aqui em São Paulo, né, e morei quase toda a minha infância e adolescência em Guarulhos. Né? Trabalhei primeiro por um tempão, né, como CLT numa transportadora. Comecei a trabalhar em 2000, quando eu tinha 15 anos. Não lembro mais o ano, que eu já tô ficando velhinho. E aí comecei a empreender meio que por um acaso, assim, não foi nada muito premeditado, eu meio que fui obrigado a começar a empreender aos 23 anos, mais ou menos, e aí começou a minha jornada. Mas hoje eu acredito que eu sou uma pessoa muito positiva, assim. Apesar de todas as coisas, eu sempre acredito que a pessoa é boa até que me prove o contrário, sabe? Então eu penso sempre nessa linha. Acho que esse é um bom resumo de quem sou eu. muito bem. E olha que legal, você é de São Paulo, ó, a gente já chegou em várias capitais, então agora já temos um de capital, de São Paulo. Já adorei já. Quando você começou a se interessar, principalmente pela área da tecnologia? Muito cedo, assim, né? Hoje tudo é tecnologia, né? Então a tecnologia ela faz Sim, parte de tudo que acontece hoje. Mas na época em que eu comecei a trabalhar e que eu fui escolher a minha profissão, isso era só uma tendência, sabe? Não era algo tão óbvio como é hoje. Né? Era óbvio para como quem é hoje. tinha um pouco mais de visão, mas para aquela galera que que trabalhava ali no momento e quem eram os exemplos para mim naquele momento, eu não tinha nenhum exemplo voltado para a tecnologia. Ninguém na família, ninguém próximo. E aí eu me lembro que com 15 anos eu pedi um computador para o meu pai, que inclusive foi o único presente que ele me deu na vida inteira, digamos assim, né? E aí dali eu comecei a me aprofundar em algumas coisas, inicialmente começar a mexer em peça, tal, essas coisas, né? Até que em algum momento, né, onde eu trabalhava, surgiu uma vaga para suporte de TI, assim, tal, para ficar dando suporte a computadores de uma forma geral na empresa. E aí eu entrei na área. E aí, um ano depois, eu fui para sistemas, né, para desenvolvimento de sistemas, que é o que eu tô até hoje, digamos assim. Fui mudando de função, é, mudando de área dentro do desenvolvimento de sistemas, mas estou desde os 21 Sim. anos, mais ou menos, com isso.
E nunca saiu da área da tecnologia, querendo ou não, né? Nunca. Eu já tive outros negócios, né? Que foi um pouco fora, inclusive foi uma experiência bem traumática para mim. Eu era bem despreparado, mas me trouxe muito aprendizado. Então, no meio de tudo isso, Legal. eu tive um bar e restaurante e isso, puxa, me trouxe uma bagagem gigantesca e uma dívida gigantesca também. Enfim, minha vida virou um caos, só que eu aprendi muita coisa, sabe? Então, eu acredito que Hum. foi meu MBA foi lá. Só que foi bem rápido. São experiências Eu também, né? estudei na Harvard. Hoje te fez olhar, sim, hoje também te fez olhar com outros olhos, talvez, as empresas que você tem também, né? Exatamente. É o que eu te falei, né? Não é o que acontece com a gente, é a forma como a gente encara. Então, eu sempre acreditei que eu tive uma habilidade de, enquanto eu estava passando pelo problema, eu ia identificando o que estava acontecendo ali, sabe? Então, eu já Entendi. porque é difícil, a gente só entende quando passa. Então eu acho que eu sempre tive essa habilidade de enquanto estava passando pelo problema, eu consegui me situar e falar assim, não, gente, peraí, enquanto eu não aprender essa coisa aqui, eu não vou sair daqui, eu não vou passar essa fase. Sim, E erro entendi. muito, erro absurdamente. Mas cada erro é um aprendizado e isso vai me trazendo um milhão de formas de como não fazer, sabe? Assim, Sim, esse negócio do erro, Carla, é uma coisa muito maluca, porque a gente aprende que errar é muito complicado, né? Errar nos expõe publicamente, e aí a melhor alternativa que a gente entende já quando criança é: eu não vou tentar, eu não vou me expor, eu não vou levantar a mão quando o professor perguntar. Então a gente se cala, sim. porque a gente tem medo de se frustrar, né? E até de acertar, sabe? Muitas vezes a gente sabe o que deveria É, fazer e se esconde. Então, sim, quando criança, ainda quando criança, traz esses comportamentos para dentro da nossa personalidade, a gente vai repetindo isso quando adulto. Então, às vezes tem uma oportunidade no seu trabalho, você acha que você não está pronto, aí você não topa, porque você não quer assumir uma responsabilidade que te tira da zona de conforto. Então, essa sim, forma como a exatamente. gente vai fazendo as coisas na infância e adolescência vai de uma maneira moldando a gente para a vida inteira. E aí, quando adulto, para a gente sair desse cenário, a gente tem que fazer Desse um esforço tipo. muito grande. Sim. Eu tô passando por isso em algumas matérias até da faculdade, porque olha, muitas matérias eu tô assim, atolada até aqui, porque infelizmente é falta de confiança. Literalmente isso. É, Literalmente, porque a gente tem medo de errar e aí vai ver, a gente estava certo, só que a falta de confiança não fez a gente falar, não, vai lá e tenta, pelo menos. exatamente. Eu Muito, costumo pensar assim, né? Não tem nenhuma situação de topo de montanha que te ensinou mais coisas que um buraco. Não tem como. buraco, Então, é. se você acerta alguma coisa, beleza, te deu uma sensação boa e tal, te deixou confiante e beleza. Mas se você erra Sim, e não desiste e fica até conseguir, aquilo te traz uma experiência, uma bagagem, você fica mais cascudo de um jeito que nada mais te abala, sim. sabe? Você fala assim: "Ah, gente, então eu tô pronta para tudo", digamos assim. Pode vir o que quiser. É bem nessa linha. Muito bom. E, Eduardo, eu lembro que quando a gente conversou, o primeiro contato, né? Você tinha me falado que não tinha nenhuma formação acadêmica. É isso. Explica pro pessoal isso, que eu adorei. É, eu não estou incentivando ninguém a não estudar, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu estudei bastante, mas talvez não esse estudo mais convencional, sabe? Então, eu tive muita dificuldade para concluir o ensino médio, assim. Eu já trabalhava e tal e tudo mais. E a partir da minha quinta série, eu basicamente falei assim: eu não vou mais tirar nada daqui, porque esse colégio que eu faço aqui não me ensina nada que é relevante para mim, fora o que eu já aprendi. Eu falei: meu, eu sei escrever, ler muito bem, me expressar muito bem, fazer uma dissertativa muito bem, uma redação muito boa. Sei as operações básicas da matemática e tá tudo bem. Eu acho que com isso eu consigo tocar minha vida. E aí eu meio que me desliguei da escola, sabe? E aí aquilo, claro, né? Todas as vezes que eu precisava fazer alguma coisa, uma matéria, alguma coisa assim, eu ia super bem, mas eu não frequentava a escola. Então, reprovei a oitava série, reprovei terceiro ano, né? E eu lembro que quando eu concluí o terceiro ano, eu fiz uma prova do Enem
né? Consegui bolsa 100% pela prova que eu fiz para estudar tecnologia e estudei 3 semestres. Quando eu estava no terceiro semestre, eu falei assim, gente, não tá fazendo tanto sentido para mim. O que eu tô... E eu já trabalhava na área, e naquela época eu estava fazendo viagens para fazer implantação do sistema pelo Brasil. Então, eu ia para Recife, Nossa. ia para Maceió, fui para BH, fui para diversas capitais, diversos lugares para fazer implantação do sistema. Então eu me vi numa situação onde eu tive que escolher. Ou eu escolho a prática ou eu escolho a teoria. E eu segui pela prática, né? Isso não, e eu não sou formado. E por muito tempo eu me envergonhei disso, cara. Assim, às vezes a gente estava em algum lugar e o pessoal falava assim, cara, você é formado em quê? Eu morria de vergonha, né? Eu Hoje imagino. eu não tenho Uhum. mais essa vergonha. Eu não incentivo ninguém a não estudar, mas eu não tenho essa vergonha. Porque hoje tem um monte de informação por aí, sabe? A gente tem... Informação é commodity hoje. Informação tem a rodo, né? Então, se a gente quer buscar algum conhecimento, se a gente se aprofundar, a gente consegue. Então, em muitos momentos da minha vida, eu precisava aprender um determinado assunto, eu me aprofundava naquilo, fazia um curso de 2 semanas, ou lia um livro voltado para aquilo, e conseguia me virar muito bem com a prática e muita coragem. Mas eu até li uma coisa hoje, eu não sei de quem que era, mas estava escrito assim: é, existem pessoas que conseguem o sucesso sem leitura e estudo. E essas pessoas são exceção. O problema é que tem muita gente que se acha exceção. Né? E eu, Então, caramba, será que eu estou me achando uma exceção, pelo amor de Deus? Mas eu também estou na batalha, cara. Assim, eu tenho meu negócio, mas eu ainda não tenho independência financeira, a gente ainda passa por problemas. Enfim, eu estou na jornada mesmo, né? Eu não, até o meu podcast ele representa bem isso, né? Então a gente tem altos, tem baixos, tem momentos em que a gente tem mais problemas, outros que tem menos. Mas sim, é essa troca que faz a gente crescer. E a minha vida acadêmica foi com isso aí, certeza. assim. Esses dias eu vi eu também vi um comentário de alguém, eu não lembro, eu vi no Instagram mesmo, que o pessoal tava falando assim, que hoje era uma professora. Ela acha o cúmulo alguém falar para ela assim: ah, eu não sei aonde tem isso, ah, eu não entendo sobre isso. Porque hoje você tem tudo. Não tem como você falar assim: ah, eu não, tipo, não tive tempo de ir atrás, ah, eu não consegui ver isso. Não existe isso, querendo ou não. Ou você tem disponibilidade, ou você não tem. É isso. É questão de Porque hoje, exato, é questão de escolha. Porque hoje a gente tem tudo aqui. Exato, mas eu vejo uma outra coisa também, Carla, que isso é uma linha muito tênue, porque eu não consumo informação quando não preciso. Então, assim, hoje a gente tem muita informação e o excesso de informação é um problema muito grande. Então, eu não consumo informação quando não preciso. Então, eu não vou ficar me munindo de um monte de coisa para encher a minha cabeça, desviar o meu foco, fazer com que eu me ocupe e me preocupe com coisas que não são relevantes para mim. Então, eu não vejo notícias. Sim, Eu vivo num mundo onde eu tenho as minhas coisas, os meus objetivos, e eu consumo o que eu preciso consumir e acabou. Para falar que eu não vejo nada de notícias, né? De manhã eu pergunto para a Alexa qual que é o resumo de notícias, ela me dá em 3 minutos, mas é uma fatia muito pequena, só para caso sim, cair uma bomba nuclear em algum lugar, eu estar sabendo, né? Assim, poxa, começou um novo vírus, eu sei. Mas sim, assim, cara, se você começa a ficar consumindo todas essas coisas, sabe? Ficar vendo aquele noticiário que todo mundo mata todo mundo e tal. Eu não estou dizendo que isso não acontece, mas se você ficar respirando aquilo, você começa a entrar numa pira maluca que a sua vida não anda, você fica com trauma. sim. Você olha para o lado e você não sabe se é um ser humano normal ou se é um psicopata. E as pessoas ficam nessa pira, sabe? É, Uma pessoa tossiu na China, a pessoa aqui não quer ir no mercado porque está com medo. Calma, meu. Assim, consome o que te faz bem, o que exatamente. você precisa. Isso para estudo também de faculdade. Poxa, eu conheço pessoas que têm 5 faculdades e não trabalham. Eu falo, meu, você está fazendo o que da vida? Ela virou mestre em estudar. Então você fica tanto tempo estudando que você perde o time para botar em prática o que você aprendeu. Então, eu acho que tem Sim, que ter um equilíbrio muito grande entre estudar e pôr em prática. Estudar e pôr em prática.
sabe? Então, isso é realmente muito relevante na minha visão. Com certeza. E já falando sobre cursos que você citou e livros, eu queria que você indicasse alguns pra gente de tecnologia ou empreendedorismo, que eu sei que você lê bastante. Não, eu não leio tanto assim, não, mas eu gosto sim. É algo que eu tô sempre lendo um livro, sabe? E agora eu tô relendo um livro que eu já li, né? Muito bom. Então, um livro que mudou um pouco a minha vida, que uma citação do livro mudou um pouco a minha vida, foi O Milagre da Manhã. Então, quando eu comecei a ler Milagres da Manhã, eu li uma coisinha ali que fez um sentido para mim, que, meu Deus do céu, assim, foi surreal, que era o seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Sucesso é algo que você Sim. atrai por quem você se torna. Nossa, aquilo mudou a minha vida, porque eu tinha resultados muito bons, mas um comportamento muito ruim, eu era muito rebelde, sabe? Eu só fazia o que eu queria fazer, Entendi. não me importava com o todo. Eu pensava que me importava, mas não me Sim. importava. Então, aí, quando eu comecei a entender que eu precisava ser uma pessoa melhor para eu ter mais resultado, ser menos questionado, porque isso, para mim, faz parte dos meus valores, assim, sabe? De eu não ter ninguém questionando quem sou eu. Tem gente que não liga, tem gente que fala assim, poxa, é o que você pensa e acabou. Eu me importo um pouco com isso. Se é uma pessoa relevante para mim, eu me importo. Então, esse livro trouxe essa mudança de chave para mim. E atualmente eu estou lendo Mais Esperto que o Diabo, que eu acho que é assim, acho que é uma Bíblia que todo mundo tinha que ler, sabe? É muito legal, é muito abre a sua mente, né? Então eu não sei se você já leu ou se já teve algum tipo de contato, Não. mas é na Eu já li O Milagre da Manhã. Esse foi também uma que virou a minha chavinha também. Muito, 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 muito. Na época até eu comecei a ler ele no primeiro ano da faculdade. E eu lembro que eu tava passando por uma fase muito difícil, porque como eu não moro perto dos meus pais, né? Eu moro 4 horas, não é tão perto. Então não é todo final de semana que eu consigo ir ver eles. E na época eu tava passando por uma situação assim um pouco complicada. E quando eu li esse livro, foi quando eu falei, não, acabou, chega, entendeu? 5 horas da manhã eu tava acordando. Fiz todos os passos do livro mesmo, sabe, que fala pra gente começar a anotar e coisas que eu trago até hoje pra mim fazer. Então, nossa, mudou muito, muito, muito mesmo. Até o fato de eu começar a emagrecer, fazer exercício físico, sabe? Mudou a chavinha. virar hábito, né? Começa a virar hábito e Muito. tem uma coisa que um grande amigo meu me fala, que é, se você quer construir um hábito, começa a fazer no mesmo horário e no mesmo local, né? Se você vai ler, leia no mesmo lugar da sua casa, no mesmo horário, por 15 minutos que seja. Quando você tiver um mês mais ou menos fazendo isso, o teu cérebro não precisa decidir se você vai fazer aquilo ou não, porque já é automático, né? Então, se já traz automático, você não tem mais esforço, virou um hábito. Você precisa se convencer para tomar banho? Não precisa, sabe? Todo dia você toma banho e acabou, né? Tudo bem que tem umas pessoas É, que não gostam muito, mas tudo bem. não gosta muito. Mas assim, é um hábito. Então, o seu cérebro entende que você só tem que fazer e executa e acabou. Você não precisa convencer ele. Sim. Por exemplo, quando você está começando a ir para a academia, né? Antes de ir para a academia, você sempre pensa: e se eu for amanhã, né? Então, É, mas se você conseguir ir no mesmo horário, né? No mesmo horário, já tentar facilitar algumas coisas no início, né? Tentar deixar a roupa pronta, deixar tudo separado, para que você sim. não tenha objeção, sabe? Para que seu cérebro não consiga falar assim: ah, é muito difícil, eu vou amanhã. E aí, daqui um pouco, você criou tanto hábito naquilo que o seu cérebro não pensa Sim. mais, ele não te confronta para fazer aquilo, entendeu? Então, já era. E dali em diante, você realmente começa a Sim. colher os frutos, digamos assim, né? Com certeza. É que nem nos estudos, eu uso muito essa tática de, bem no começo do semestre, eu já comecei a estudar todos os dias. Para quando chegar no fim do semestre, que chega todas as provas juntas, o que que eu faço? Eu já estou acostumada com esse ritmo. Então, uma prova a mais ou uma prova a menos só vai me surtar um pouquinho, mas tá tudo bem. É só uma prova.
É. Então, isso eu também já acostumei, nossa, já assim, desde o semestre, porque a volta do presencial mudou bastante, né? Então, a gente estava acostumado em casa, estava tudo tranquilo. Você se adaptou bem no. Qual curso você faz? Perdão. Eu faço engenharia de produção. Muito legal. E você se adaptou em fazer em casa? Como é que foi isso para você? Ai, muito difícil, porque na época a minha mãe estava começando a abrir uma empresa dela. Então foi assim, eu tinha que ajudar, óbvio, porque eu sempre ajudei na empresa da minha mãe. E aí tinha faculdade. Aí no meio disso eu fui chamada para um estágio. Então foi assim, um misto de sensações que eu não sabia onde correr, sabe? Mas foi bem difícil, bem difícil. Eu não sabia se eu ajudava o professor, porque você via a situação do professor, entendeu? A gente, como eu comecei no presencial e depois eu fui para online, foi muito difícil ver professores que, assim, tinham uma didática perfeita em sala de aula e não se adaptou no EAD, entendeu? Então foi um pouco difícil, assim, nesse quesito. E também as aulas, né? Porque é um porre assistir aula online. Meu Deus do céu, não tem uma pessoa que gosta. É verdade. Você fica lá. É só quando a gente, É que nem é curso. só quando a gente precisa muito mesmo do conteúdo para Muito. ter, né? Então, aquela parada que a gente consegue inconscientemente empurrar para frente, a gente empurra. É, exatamente. É que nem eu acho que talvez eu tive um pouco mais de facilidade por conta de ser matérias que eu gosto, né? Nesses 2 anos foi matérias que eu gosto. Então, assim, agora no presencial ficou as mais difíceis. Só, só por isso. Mas, Eduardo, você tem algum curso que você teria para indicar, que você fez, que você Eu gostou? fiz, teve duas capacitações que eu fiz que realmente mudaram a minha vida. E as duas são comportamentais. Assim, eu sempre penso assim, a gente fica muito tempo na faculdade, né? A gente, entre aspas, né? Porque eu também não fiquei. Mas vamos lá, as pessoas normalmente passam muito tempo buscando habilidades técnicas. Então, tipo assim, você está Sim, buscando um monte de conhecimento que a faculdade te traz, mas talvez você não esteja entendendo qual o grande propósito de fazer uma apresentação para a classe, de fazer uma pesquisa, de fazer um trabalho sim, sozinha, de fazer um trabalho em grupo, porque são nesses momentos em que você está realmente é, aprendendo habilidades comportamentais, que é trabalhar em equipe, sim, a sua oratória, de como você vai apresentar alguma coisa, expor a sua ideia, a forma como você lidera num grupo ou é liderada pelo grupo e que você sabe trabalhar sozinha ou em pares, que você faz uma gestão de projeto, que você faz uma gestão de tempo, porque as pessoas que estudam muitas vezes não apenas só estudam, elas fazem várias outras coisas. sim, Então, essas habilidades comportamentais, na minha visão, é o que faz a grande diferença num profissional. Então, as pessoas estão estudando na faculdade para sim. conseguir uma formação legal, uma colocação legal no mercado de trabalho e realizar um objetivo. Só que essa parte comportamental, talvez ela não é tão levada a sério ou não é tão vista nesse momento. Então, eu acredito que quando você foca nisso, né, e entender de se desenvolver como pessoa, eu acho que muda o jogo. E eu fiz duas capacitações que me elevaram a questão comportamental. A primeira em 2016, que foi uma formação de coaching de 8 dias, das 8 da manhã à meia-noite. Então, o coaching ele é muito banalizado, né? Muita gente fez capacitações rasas e saíram tentando evangelizar o mundo, né? Tentando converter o mundo. E não é bem por aí, até não é isso que a filosofia prega, né? Então, eu colhi muitos frutos maravilhosos da minha formação. Eu entendi o comportamento humano, assim, lógico, é impossível de entender na sua plenitude, mas eu entendi um pouco mais como funciona, né? Me aprofundei em algumas coisas de PNL, sabe? Então, comecei a entender diversas coisas e me curei de muita coisa. Então, para a parte Legal. fundamental, isso me tornou assim uma pessoa muito mais humana, muito mais com muito mais empatia pelo próximo. Então, uma boa capacitação de coaching que realmente tem uma imersão legal, eu acho que faz muito bem.
tá? E uma segunda coisa, que ela é bem específica, mas ela é totalmente acessível, é o Embretec, que é uma capacitação do Sebrae, que foi desenvolvida em cima de um mapeamento de... eu não lembro em qual país que originou o estudo, mas eu sei que foi um estudo bem denso. Sim. Que era assim, por que tem uma empresa que vende a mesma coisa que outra, que tem o mesmo entrega de produto, e uma tá super bem e a outra tá péssima? Né? Uma vende muito, a outra não vende nada. E aí começaram a mapear e entenderam um padrão de comportamento de um empreendedor de sucesso. E nesse curso, ele percorre exatamente esses padrões de comportamento, né? Que no curso até chama Legal. né? Então, é muito, muito legal. Funciona de segunda a sábado e você fica completamente imerso. Então, você tem que se desligar do mundo para viver aquela experiência. Sim. E no momento de vida que eu estava quando eu fiz, foi maravilhoso. Assim, eu saí de lá transformado. Eu lembro do dia que eu saí, assim, a percepção, eu lembro que estava garoando, a percepção que eu tinha é que eu estava enxergando a gota descendo em câmera lenta, assim, só para você ter uma ideia, eu estava me sentindo Uau. o Matrix. Eu falei, meu, cara, como é que eu não sabia dessas coisas até hoje, assim, como é que eu não me conhecia a esse ponto? E foi muito legal. Sim. Eu acredito, e os dois foram em 2016. Eu acredito que foi o ano assim que eu realmente fiz uma virada na minha vida e dali eu comecei um processo que tá na jornada ainda, digamos assim, né? Que legal. Até um feedback, né? Um feedback positivo. Quando eu conversei com você a primeira vez, eu falei, nossa, tecnologia. A primeira coisa que vem na minha cabeça é aquelas pessoas que não ligam, assim, não é que não ligam para as pessoas, mas que são tecnológicas. Normalmente, o que a gente vem? Remete ao quê? A robozinhos. Na minha cabeça é isso. Não sei na cabeça das pessoas. Pra mim é isso. Então eu falei, gente, vai ser difícil. Porque eu sou assim, eu não sei se eu sou muito emocional ou muito racional. Eu consigo encontrar um equilíbrio em certas coisas. Aí quando eu fui conversando com você, te conhecendo e tudo mais, eu falei, gente, ele é muito mais pessoal, muito. Não tem tecnologia nele, é isso. É, mas eu acho que Eu esse senti muito gap isso. que eu encontrei na tecnologia, sabia? Porque, lógico, hoje existem muitas pessoas voltadas para pensar em pessoas, porque a Sim. tecnologia já faz muita coisa. Então, a tecnologia não é mais diferencial. A tecnologia é básico, é o básico, né? Então, hoje eu vejo que o diferencial das empresas é realmente a tratativa, a forma como a empresa trata, primeiro, a empresa dela, para depois tratar os clientes, sabe? Então, eu acho que isso é Sim. muito relevante. E aí eu peguei um pouco desse gap, porque as pessoas não conseguiam muito se comunicar entre cliente e o desenvolvedor, o cara de TI, o cara mais técnico de TI e o cliente. Então, um falava árabe e o outro falava grego, né? Então, eu acho que Imagina? eu entrei exatamente nesse meio, sabe, Carla, de conseguir Legal. entender o que um lado precisa e ter habilidade técnica para traduzir para o outro lado. Então, o que eu mais fiz na minha vida foi intermediar essa comunicação, sabe? Então, eu Entendi. facilito a tecnologia. Eu não tenho mais conhecimento que a minha equipe. Na parte técnica, a minha equipe é maravilhosa. Um Sim, elogio a eles todos que fazem a Assista. que legal. Já falando dessa experiência que você tem, Eduardo, eu pensei em uma pergunta que eu não sei por que é que veio na minha cabeça, mas assim, quando vem essas perguntas, eu gosto de perguntar porque parece que pega a pessoa. Pode ser, tranquilo. Quando como eu tô aprendendo, né? Então, assim, eu queria te perguntar, por conta da sua experiência, por conta também das suas empresas, quando você vai contratar alguém, qual que é a primeira coisa que você observa na entrevista? Eu acho que não dá para. Bom, não fugindo da sua pergunta, a primeira coisa que eu observo é o Sim, horário. Se a pessoa. Imprevisto acontece com todo mundo. Com todo mundo. Só que se uma pessoa chega atrasada e antes de chegar já comunica: olha, eu não vou conseguir chegar no horário, vou atrasar 15 minutos, vou atrasar 30 minutos, não tem problema. Eu não vejo sim, problema. Lógico que muitas vezes a gente tem uma programação, né? Então o nosso tempo é escasso
Então, no máximo que eu vou ter que fazer é remarcar. Mas aquela pessoa já deu para mim um senso de urgência, sabe? A pessoa já falou, caramba, eu me importo com o tempo dele. Isso para mim já é muito valioso. Agora, quando eu estou de frente com a pessoa, aí não tem como ser uma coisa só, né? Então, não tem. E ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a mapear, né? A gente vai aprendendo entender se a pessoa está nervosa, se a pessoa tem habilidades mais técnicas, mais comportamentais, se ela tem mais facilidade para aprender, se ela é uma pessoa que tem mais dificuldade de se comunicar. Então, aos pouquinhos, a gente vai pegando um pouco isso. E eu já contratei gente pra cacete, porque quando eu trabalhei em outras empresas, Imaginei. eu já tive essa responsabilidade de fazer as contratações, entendeu? Então, nossa, Entendi. já teve gente que chegou se tremendo, de pegar o copo d'água assim, tá tremendo. E aí você brinca, trai, tenta criar um ambiente Sim. para a pessoa se sentir tranquila, pô. Senão, ninguém É a chega, pessoa que ninguém consegue perde. chegar no que precisa, nem eu, nem ele, entendeu? Sim, exatamente. Porque talvez você poderia contratá-lo, só que você não sabe nem o que ele vai falar, porque ele não fala. Aí você tem que te dar um jeito de tirar da pessoa. Eu contrato, Sim, eu tenho uma mentalidade muito assim. Eu costumo sempre contratar pessoas no início da carreira, porque eu moldo da forma que a gente precisa. E eu prefiro muito mais assim. E aí eu coloco alguém que já faz algum. Se eu preciso de uma determinada função, eu tento promover alguém do time interno e aí eu trago alguém de fora para aquela função mais inicial. Eu sempre penso assim, porque aí entendi. eu moldo do jeito que eu preciso e eu deixo minha equipe motivada porque a oportunidade de crescimento está sempre rolando, Com entendeu? Então, certeza. eu penso Sim. dessa forma, porque foi indiretamente o que sempre aconteceu comigo. Sempre aconteceu comigo isso. Então, eu tento retribuir dessa forma. Que legal. Vou formar logo, tá? Então já vou te mandar um currículo. Já não ia perder a oportunidade, é isso. Eu tenho, Sobre a sua empresa. Pode falar. que muita gente me procurava para quando estava procurando Entendi. emprego e tal. E eu tenho um senso de Madre Teresa de Calcutá que eu quero ajudar todo mundo. Direto eu me estresso. Mas eu fico tentando sempre ajudar todo mundo. Aí se eu vejo alguém que está precisando de um emprego, eu falo, puxa, deixa eu ver qual cliente meu, qual amigo que está precisando contratar. Ligo para um, faço, pego o currículo. Direto eu faço isso. Imagina. Não, mas eu tô esperando uma resposta de estágio. Então eu tô assim, sem tempo, mas eu tô, nossa, esperando muito que dê certo. Eu tô nessa expectativa. Ó, tá tudo bem. Deixa eu te dar uma sugestão, vai. Tá tudo bem de perguntar, viu? Tá tudo bem de você chamar o recrutador e falar assim: oi, você tem algum feedback? Eu quero muito trabalhar aí. Isso é um diferencial, sabia? Às vezes a Muito gente bom. fica, às vezes a gente, meu, do outro lado tá um ser humano, né? Tá um ser humano e, assim, não é uma empresa. Empresas são feitas de pessoas. E pessoas precisam de conexão. Se você dá uma conexão para essa pessoa, se você cria uma comunicação com ela, é, talvez se ela tivesse em dúvida de qual pessoa escolher, talvez é um diferencial de falar assim, poxa, que menina com atitude, ela tem proatividade, vou escolher ela. Entendeu? Adorei. Vou pegar isso. Às vezes, Gostei disso. ai, o que ele tá pensando, meu Deus. Meu, sem adivinhação. Vai, fala e o máximo que vai acontecer é o não. E tá tudo bem. Com certeza. Adorei isso daí. Vou pegar esse feeling e vou aplicá-lo já. E Eduardo, sobre as suas empresas, eu queria que você comentasse um pouco sobre as quatro, se possível. Ai, meu Deus. Tem algumas que fazem muito tempo, né? Mas vamos lá. São três dentro de tecnologia, né? Eu fiz a Sim, primeira consultoria de sistemas, né? A segunda foi outra consultoria de sistemas junto com o bar. Então eu tive os dois negócios ao mesmo tempo. E aí, ambos começaram em 2015 e foram até 2019. Perdão, a consultoria foi até 2019 e o bar foi até 2017. E aí, em entendi. 2019, eu montei essa empresa que eu estou agora, que na verdade ela nasceu dentro da outra, né? E eu tinha mais sócios,
E aí eu fui comprando as participações e ficando sozinho. Mas na época que eu tive bar, nossa, foi um caos, assim. Foi um caos muito absoluto na minha vida. Porque, nossa, eu vivi coisas assim que... Nossa, de briga no bar. Nossa, era um restaurante durante o dia e à noite era um bar. Era um bar que ia, assim, sei lá, às sextas-feiras, ia lá, sei lá, umas 300, 400 pessoas, ficava dentro Meu do bar Deus. e da rua, assim. Viravam, aqui em São Paulo, nas periferias, era um bar de periferia, assim, sabe? Então, durante o dia Entendi. servia umas 100, 120 refeições e à noite, às sextas-feiras, era o bar. Nossa, Carla, que caos. E meu, na minha casa, na minha família, nossa, reverberou em tudo, assim. E, em algum Sim. momento era gostoso, mas era muito cansativo. Meu irmão entrou aqui agora, ó, ele trabalhou lá um tempo também. Nossa senhora, tadinho sofreu. Eu imagino a família inteira. Não, só para todo mundo, só para todo mundo. Mas ao longo dessas, assim, ao longo de toda essa minha trajetória, teve um fato que eu me orgulho muito. Assim, eu nunca dependi de uma coisa para fazer outra. Olha lá, ele falando que foi o melhor funcionário. Era nada. Só ele bebia escondido, cara. Vê se pode um negócio desse. Ele abria a Gente, garrafa, deixava escondido lá e bebia. Nossa Senhora. Tudo errado esse menino. Ainda bem que agora ele melhorou. Agora ele virou pai, é um moço ajuizado. Mas vamos lá. Uma coisa que eu sempre me orgulhei muito, assim, é que eu nunca preparei um terreno para fazer outra coisa, sabe? Desde muito novo, se eu precisava ir para um outro lugar, né, sair de um emprego, por exemplo, para ir para o outro, né, falar até da primeira vez que sim. eu estava trabalhando em Campinas e eu precisava pedir uma transferência para São Paulo, né? Só que eu fui primeiro em Campinas e falei assim, olha, eu não quero mais ficar aqui. Eu vou sair, eu vou lá para São Paulo e vou ver se eles me conseguem lá uma vaga e eu quero ficar lá. E aí o cara falou assim para mim, o gerente na época, né? Falou assim, cara, mas e se você não conseguir? Aí eu falei assim, se eu não conseguir, eu vou embora e arrumo outra coisa. Mas eu não vou ir lá, fazer alguma coisa lá e você achando que tá tudo bem, para eu arrumar minha casa lá e volto aqui e te falo que vou sair com tudo arrumado lá. Eu falei, não, não vou fazer. Entendi. Então eu vou me sentir menos justo com você e comigo mesmo. Então, Sim, com certeza. decisões desse tipo de arrumar uma casa segura de um lado para sair de outra, isso eu me orgulho muito de não fazer, de não pensar dessa forma. Eu tenho uma autorresponsabilidade de falar assim, olha, primeiro eu escolho sair, depois eu escolho onde eu vou entrar e tá tudo bem, sabe? Eu acho, nunca gostei desse negócio de falar assim, vou sair do emprego, e aí a empresa fala, paga mais, e aí a pessoa, então eu fico. Dinheiro não é o problema, sabe? Então, eu vou lá e converso. Já aconteceu, já deu ir lá e conversar com assim, olha, essa situação tá assim, vamos resolver? Não. Olha, se não resolver, eu vou sair, mas vamos resolver primeiro, né? Então, todos os funcionários meus, foram muito poucos que isso aconteceu, graças a Deus, mas que chegaram e falaram assim, olha, eu vou sair para ganhar tanto. Se a pessoa estava esperando que eu ia falar que eu cubro, olha, eu entendo que é incapacidade minha. Se eu entendo que tem um funcionário que merece ganhar mais e eu não estou pagando, e eu não estou pelo menos conversando com ele porque eu não estou pagando, se a empresa não consegue no momento, quem está falhando sou eu. Então eu tenho que aprender com a minha falha, entender que isso não aconteça com as outras pessoas, mas aquele funcionário para mim já foi. Não é dinheiro que vai segurar esse cara. Então eu sempre pensei dessa. Perfeito. E Adorei. quase todas as minhas promoções na minha vida enquanto eu era promovido, né, enquanto eu não era empreendedor, é, eu que pedi. A gente tem muito esse negócio de, ai, mas eu vou esperar fulano. Cara, eu nunca tive isso. Eu sempre fui e falei assim, não, olha, eu tô entregando mais, mas eu sempre busquei fazer mais, né? Eu tô entregando Entendi. mais já faz um tempo. Eu preciso que a gente adeque isso aqui. Ou então, se você entende que não é o suficiente, me diga o que eu tenho mais que fazer, porque eu quero mais. Eu sempre tive essa abordagem, assim, então Que legal.
Teve uma vez que um gerente meu até falou, Eduardo, você é muito agressivo, você tem que ir com mais calma. Mas sempre foi meu jeito, entendeu? Entendi. Nossa, eu adorei. Eu tô usando, eu vou anotar todas, eu vou usar todas. Vou usar todas as táticas, é isso. Às vezes a gente fica pensando assim, né? A gente fica esperando do outro. Só que se você não conversa, às vezes a pessoa espera que você faça outra coisa. Você está se doando mais em algo que não é o que a pessoa, não é o que o seu líder espera. Então, alinha, fala assim, olha, deixa bem claro para ele, eu quero mais, beleza? Então, para eu ter mais, o que eu preciso fazer? Me aponta a direção que eu vou caminhar. E aí, só que é uma escolha, né, cara? Assim, às vezes quando você escolhe isso, você desbalanceia, pelo menos por um momento, a sua vida. Então, é uma escolha. Certo. Eu, por muito, fiquei desbalanceado, assim, digamos assim, né? De focar muito no trabalho e tal, mas é uma escolha. Eu não critico quem tá tranquilo. Falo assim, meu, tem meu salário, não é muito alto, mas tá tudo bem, minha vida é organizada, tá tudo bem. Eu não vejo essa pessoa como alguém que não quer crescer. Eu não vejo isso. Eu já vi dessa forma no passado. Mas hoje eu olho e falo assim, é uma escolha. Eu passo por coisas por querer crescer que essa pessoa não passa. E é uma escolha. É. Tá tudo bem. Se todo mundo morrer hoje, a vida dele fez mais sentido que a minha, talvez. Porque eu foquei muito mais numa coisa que ele deu valor para outras. Então, eu acho que é isso. Entendi. Cada escolha tem uma consequência. Com certeza. Ai, tô adorando. Adorando. Preciso. Eu não peguei hoje caderno. Pela primeira vez, eu não peguei caderninho. Da hora que eu tô anotando tudo no meu WhatsApp. Então depois eu vou passar tudo no caderno. Porque toda entrevista eu anoto, né? Algumas coisas. Porque, é que nem eu falo, é um network, né? Aqui. São Sim, trocas de experiências. E pra mim que tá começando agora, é tudo novidade. Eu sempre anoto um monte de coisa. Agora legal. a gente vai entrar num assunto muito legal, que é sobre o seu podcast. Como surgiu a ideia? E o nome que eu adorei também. Nossa senhora, eu tô tentando inventar uma história legal para o nome, mas até agora não consegui, viu? Vamos lá. Olha, o podcast surgiu de um movimento em que eu fiz assim, eu falei, eu preciso me posicionar mais nas redes sociais. Às vezes a gente parava no café para trocar ideia, eu com um grande parceiro meu, que é o Vitor Conte, né? Eu sempre levo ele nas minhas falas, porque é alguém que tem uma troca muito boa comigo, assim, a gente tem uma sinergia muito grande. A gente trabalha junto há muitos anos também. É, E a gente parava para conversar e às vezes as pessoas ficavam assistindo a gente conversar. E eu recebia muito feedback de falar assim, cara, você tem que levar isso para mais pessoas, vocês têm que se posicionar de uma forma diferente e tal. E aí eu falei pro Vitor, vamos trabalhar junto, né? E a gente põe uma câmera do lado e no final do dia a gente vê no que dá. Aí ele falou assim, cara, vamos fazer um podcast nós dois, é só um bate-papo. Aí a gente alugou um espaço e fez um bate-papo. E aí quando a gente fez o bate-papo, ficou muito legal. E esse bate-papo nunca foi pro ar. E depois a gente perdeu a gravação. A gente tirou dois cortes. Inclusive, um desses cortes meu foi postado numa página que tem 4 milhões de seguidores. Foi muito legal e tal. Teve uma repercussão muito legal. Mas eu perdi, a gente perdeu a gravação. A gente não tinha uma estrutura, né? E aí, Sim. cara, vamos montar um podcast nós dois? E aí, o nome do podcast ia ser Dois Palitos, né? E aí, a ideia era ser um bate-papo rápido que trouxesse conhecimento, porque os podcasts de hoje, tem um monte de podcast de 3 horas, 4 horas, e isso é muito fácil, sabe? Aí a gente falou, meu, vamos fazer alguma coisa de 30, 40 minutos para a pessoa ouvir no trânsito e tal. E a gente trouxe esse nome de Dois Palitos. E até então eu ia fazer com ele. E aí, por algumas divergências de tempo, de energia mesmo que ele precisava colocar no negócio dele que ele tem lá, ele falou assim, Du, eu não consigo fazer agora. Só que eu já estava com tudo esquematizado. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, meu, eu vou sozinho. Aí a minha sobrinha, que me auxilia em um monte de coisa de marketing e tal, ela me... Legal. Aí eu falei, muda para um palito e vamos em frente. E aí comecei a gravar
E é muito difícil, cara, assim, é um negócio no começo e é muito difícil, mas tem que ter constância, tem que ter persistência, porque não é fácil. A escolha do convidado é algo muito estratégico, sabe? Sim. Tem um monte de coisa que é relevante. Eu fui me consultar com o Ivan Moré, né, por conta do podcast, para aprender algumas técnicas, pegar algumas coisas. A gente acabou desenvolvendo uma amizade e tal. E foi sensacional, assim, cara. Foi algo surreal para mim, né? Nessa empresa que eu trabalhei lá, que eu fiquei, que foi uma das primeiras, da primeira consultoria que eu tive, Sim. a gente desenvolveu um tanto de amigo que a gente traz para a vida. E esse rapaz é de lá, daquela época também. Então, foi bem. Foi uma coisa bem interessante para mim no início, que me ajudou a trazer a ideia do podcast. E aí depois ele não conseguiu continuar e eu segui sozinho. Entendi. Eu falo que até aqui o nosso é bem isso, é amigos. São muitos amigos e eu só tive a cara e a coragem. Falei, você vem, porque eu preciso de você, você vem? Foi literalmente isso. Meus amigos que muitas vezes falaram pra mim, Carla, você tem que falar pra alguém essas coisas que você sabe. Eu falei, Exatamente. gente, mas quem que... Ainda até eu brincava, sabe? Eu falava assim, gente, quem que é que vai parar pra ouvir tanta coisa? E desde o começo eu falava, não, mas será que vai dar certo? Aquele medo, né? O que eu falei no começo. Toda insegurança de não dar certo. É, Aí tá indo, né? Aí tô adorando. é muito legal. Mas é a persistência mesmo, cara, assim, é não desistir. Por isso que, assim, eu penso sempre numa coisa que antes eu não pensava e eu comecei muitas coisas, sabe? Eu comecei muitas coisas na minha vida, porque era interessante para mim e eu precisava viver aquelas coisas, né? Mas por muito tempo as pessoas falavam assim: poxa, Eduardo, você começa tudo, não termina nada, você faz isso, você faz aquilo, você quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e tal. Gente, né? Se hoje o Leonardo da Vinci fosse vivo, longe de mim me comparar a ele, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se hoje ele fosse vivo, ele ia ter exatamente esse perfil, porque o cara era descobridor, inventor, dissecava corpo, pintava, escrevia. Então, quantas profissões aquele cara não tinha, né? E olha o gênio que Sim, ele... Então, era uma pessoa extremamente à frente do tempo dele, né? Então, com eu certeza. sou realmente muito imperativo. Então, eu testo um monte de coisa, tento um monte de coisa, faço. E para mim é importante isso. Em cada coisa que eu me enfio, eu, eu colho alguma coisa que de alguma maneira passa a fazer sentido. Mas Sim, eu estou escolhendo ultimamente pensar no seguinte, Carla. Quando a gente começa alguma coisa, a gente sempre pensa no problema. A gente sempre pensa, será que eu vou conseguir ou será que eu não vou conseguir? Exatamente como sim, você pensou. Mas eu acredito que a gente deve pensar de uma outra forma. E se der certo? O que eu quero com isso? sim. Pensa o seguinte, deu tudo certo. Tudo que você planejou, você conseguiu. Para, fecha o olho na frente desse cenário de tudo certo e vê se é o que você quer. Porque se for, é exatamente nesse caminho que você tem que trilhar. Porque senão, pode acontecer duas coisas. Primeiro, os problemas começarem a acontecer e você não aguentar e desistir. Sim. Ou você continuar e chegar lá onde você vai conseguir. E aí você conquistou e falou assim: pra quê? É, Sabe? Então, esses dois pensamentos, eles são muito presentes na vida da pessoa que está fazendo algo sim. que tira da zona de conforto. Então, a maior reflexão, no meu ponto de vista, é: e se tudo der certo? O que eu quero com isso? Aham. Porque uma coisa eu te digo: se você não desistir, não tem como não dar certo, a menos que você morra. Mas, tirando esse fator, meu, Sim, sucesso é só uma pessoa que falhou várias vezes e não desistiu. Simples assim. legal. Quando eu comecei o podcast, eu falava assim, gente, eu me sinto assim realizada no final do dia, porque não basta a faculdade, eu sentia que tinha que ser um ânimo, sabe, pra mim, não seja uma coisa pesada.
sabe? De, ai, mais uma coisa para fazer. Não, eu não queria isso, sabe? E Uhum. aí eu lembro que de quinta-feira é o único dia da faculdade que eu chego 7 horas e saio 5 horas da tarde. Aí eu falei, não tem como ser de quinta-feira, né? Claro que não, né, Carla? Aí uma luzinha na minha cabeça. Vai ser de quinta-feira. Vai ser de quinta-feira, porque é o dia que, assim, eu chego em casa tentando escolher qualquer outra faculdade, entendeu? Largar tudo e vender minha arte na praia. É isso, na minha quinta-feira. Aí eu venho aqui, quando principalmente são pessoas assim, que fica a gente confortável para conversar, para falar sobre vários assuntos, eu falo, gente, valeu a pena, entendeu? Toda a minha quinta-feira de horas atrás foi incrível. Né, isso é muito gratificante. Sim, bastante. Mais uma pergunta, que essa aqui eu fiz especialmente, literalmente, eu acho que eu pensei assim, o Eduardo vai adorar. Se você tivesse US$ 40.000 hoje, qual ramo de empreendimento você investiria? Diferente daqueles que você já tem. Nossa, que pensamento. É, pensando em dólar mesmo e o câmbio e tudo mais, então beleza. Olha, nesse momento em específico, eu investiria. Eu Uau, investiria, não faria uma diluição na carteira de aplicações mais seguras, né? Com resgate mais longo, outras com risco moderado e um sim, pouquinho desse montante num risco mais agressivo, porque é um pouco do meu perfil de ser um pouco agressivo, né? Acho que já está bem claro isso, de assumir e correr riscos. Mas hoje eu faria algo nessa linha, que me desse qualidade de vida. Quando a gente passa dos. Eu sei que eu estou no auge da idade de que tem que trabalhar. Então eu acredito que a pessoa até os 40 anos, mais ou menos, ela está no auge. E aí depois dos 40 anos ela começa a pensar em algumas coisas, mas eu penso muito na minha qualidade de vida, porque eu já comprometi muito ela, cara. Nossa senhora, eu já entendi. comprometi muito minha qualidade de vida. Eu com 21 anos, 21 para 22, eu era encarregado de um suporte de 70 filiais, que dessas Meu 70 Deus. umas 30 trabalhava à noite, e eu trabalhava durante o dia na empresa, e à noite eu ficava atendendo o celular do suporte de 2 em 2 horas. Eu não dormia, eu, não tinha, eu já cheguei a jogar celular no chão, de tanto estresse, com 22 anos. Então, isso foi só o começo, sabe? Então, Entendi. eu já comprometi muito o meu tempo. Hoje eu penso muito quando eu vou fazer isso. Quando é algo que precisa o meu tempo, eu falo, caramba. Esses dias eu vi o Joel J falando uma coisa sobre gestão de tempo que eu falei, meu, que Sim, maravilhoso. É isso. Né? Que foi, na dúvida é não. Então, a gente tem dificuldade para dizer não. Aí a gente fica naquele negócio, né? De eu sim, vou pensar, eu vou ver se eu vou. Eu vou. Depois eu te dou a resposta. Só que isso a gente vai sobrecarregando a nossa cabeça, a gente vai enchendo de informação. É isso que faz com que a gente tenha ansiedade, é isso que faz com que a gente tenha insônia, é isso que faz com que a gente não consiga focar, verdade. porque a nossa cabeça está cheia de coisas que a gente nem sabe o que é. E se a gente começa a se libertar disso, né? De, eu vou fazer. Não, não vou. E não vou. Não, cara, não vou, tô ocupado, tá tudo bem. Sim, Não é porque eu não vou que eu deixo de gostar de você, eu só não consigo ir, tá tudo bem. E aí, nesse momento, você começa a se libertar, e aí o seu cérebro ele começa a funcionar no que precisa funcionar. Né? E aí você sim. tem qualidade. Eu penso muito hoje em qualidade de vida. Não, não, se tem alguma coisa que vai corromper um pouco isso, né? Além do que já é pesado, eu falo, peraí, deixa eu pensar. Eu dou 2 passos para trás e penso. Mas Entendi. na dúvida, não. E volta também no que a gente começou falando, né, sobre as informações. E hoje, que é o que você falou, que prefere não ter muita informação por conta disso também, né? Exatamente, exatamente. Entrou aqui agora o Zé, o mentor das águias aqui. Ele foi um cara também que me ajudou bastante nesse processo. Teve uma etapa na minha empresa onde eu precisava mudar a cultura. A gente nasceu de uma outra empresa, né? Como eu te falei, né? A gente era uma empresa e aí
criou uma empresa dentro dela e comprou os percentuais, enfim, teve todo aquele rolo, mas basicamente é uma família que nasce dentro de outra família. Então, Sim, o que a gente tinha? Todos os comportamentos da empresa anterior. E era algo que eu queria mudar, né? Então, por mais que eu tinha capacidade de fazer aquilo, mas às vezes santo de casa não faz milagre. Às vezes você tem que levar o seu filho para o vizinho falar alguma coisa porque do pai ele não ouve, né? sim. Então, eu trouxe o Zé para ajudar a gente nisso e ele fez um trabalho de mentoria muito legal com a gente, mas muito legal. Legal. Vários exercícios em grupo, vários exercícios individuais e eu lembro que foi um divisor de águas na empresa. E nesse momento a gente perdeu, eu não lembro se foi uma ou duas pessoas, mas a gente perdeu, porque quando você começa a caminhar por um lado em conjunto, quem destoa daquele pensamento começa a se incomodar. E aí a gente teve essas perdas, mas, assim, tecnicamente a gente sentiu falta, mas para o time, no final das contas, foi bom, foi benéfico. Funcionou. Porque Sim. quem continuou numa engrenagem que funcionava muito bem, sabe? Então, Legal. sou muito grato ao Zé por ter participado desse momento com a gente. Legal. E acho que já, a gente já está finalizando, Eduardo. Eu queria te fazer as últimas duas perguntas, que uma acho que tem muito, agora eu posso falar com certeza, até fiquei retraída até de perguntar no início, mas assim, eu queria te perguntar qual que é o legado que você quer deixar hoje para os seus filhos, amigos, conhecidos? Olha, principalmente nos meus filhos, né? Eu só tenho a Lorena, mas eu tenho intenção de ter mais filhos, mas principalmente para ele, para ela, perdão. O que eu mais espero que as pessoas falem de mim é que, poxa, que cara do bem, sabe? Eu acho que essa definição, acho que ela é muito prazerosa, né? Alguém que chega nos ambientes e por si só aquele ambiente já ficou mais leve, mais gostoso, mais Sim, descontraído, sabe? Na pessoa que tem aquele poder de chegar nos lugares e aumentar o astral. Porque dessa mesma forma tem pessoas que chegam e diminuem o astral, sabe? Parece que rouba a energia das pessoas. Eu quero ser lembrado pela pessoa que potencializa a energia das outras pessoas, sabe? De chegar num lugar e falar, nossa, que gostoso estar do seu lado. Então, eu sinto isso de algumas pessoas e eu espero que as pessoas sintam isso de mim. Esse eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar. legal. Hoje eu senti isso, então feedback também. Obrigado. E a última que eu queria te perguntar é por que a escolha da frase, que pessoal que não viu, né? O que importa não é o que acontece, mas sim como você reage. Exatamente. Eu acredito muito nisso, porque a gente não controla o mundo à nossa volta. A única coisa que a gente controla é somos nós mesmos, né? Então, se eu não consigo ser senhor de mim para não ser reação a tudo que me acontece, se eu não tenho intenção de ferir alguém, não é porque a pessoa me feriu que eu vou ferir de volta. Eu continuo sendo eu. Quanto mais ação você for e menos reação, mais sabedoria você tem na sua vida. Então, não é porque uma pessoa buzinou com você no trânsito de manhã que você perde o seu dia inteiro, que você se desequilibra totalmente, sabe? E normalmente o que acontece é xingar de volta, buzinar de volta, ficar estressado, ficar pilhado. Então, não é o que acontece com a gente. Eu estou dando um exemplo muito superficial, mas tem diversas Sim, coisas, né? A gente tem sim. dificuldades com pais, com família, nos relacionamentos. Então, não é porque acontece alguma coisa com a gente que a gente tem que ter a visão de que aquilo nos resume. Não. A forma como eu enxergo aquilo é que faz com que eu dite o peso que aquilo vai ter na minha vida, a influência que aquilo vai ter. E quando a gente começa a entender que ou a coisa na sua vida ela é bênção ou ela é aprendizado, você está pronto para tudo, sabe? É igual aquela frase, né? Ai, acabou o meu dia. Eu acho o cúmulo. É. Eu acho o Não é nem cúmulo. mesmo e começou outro, né? Tem que responder. Essa frase eu ouço, eu falo assim, nossa, é aquela coisa que você olha e você fala assim pra pessoa, você tem vontade de responder, mas você fala, não, um dia aprende, deixa. Exatamente. Mas, Eduardo, agora a gente encerra.
eu queria te agradecer já de novo por ter topado. E para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho ou uma frase, algo para as pessoas, né? Incentivarem as pessoas a continuar seguindo o seu caminho, ou que ainda estão decidindo o que vão seguir, para elas entenderem que estão no caminho certo. Olha, confie em você, sabe? Cada um confiar em si mesmo e entender que tá tudo bem em errar. Tá tudo bem. E se em algum momento aquilo para de fazer sentido, tá tudo bem em desistir, tá tudo bem em mudar a trajetória. Eu acho que quando a água é corrente, ela sempre leva para algum lugar. A única coisa que faz mal é a água parada. Então, Sim. até a água corrente, quando vai para a direção errada, uma hora ela encontra o rumo. Mas a água parada, ela só vai apodrecer. Então, tentem, façam, confiem em você. E quanto mais você errar, mais cascudo você tá e mais pronto para acertar você tá. Adorei. Já vou levar, já vou anotar na minha agenda. E eu sempre deixo uma frase, né, para também combinar com a entrevista e para finalizar, para fechar ela. E hoje eu escolhi essa aqui, ó, quer ver? A vontade de se preparar tem de ser maior que a de vencer, que é de um livro que eu li também, do Bernardinho. Também é um fã, meu coração assim não bate toda vez que eu vejo alguma coisa dele, porque ele é um líder assim extraordinário, que é uma pessoa que eu aprendi muito, tive uma oportunidade de fazer um curso com ele, mas assim, super aqui ele lá longe. Espero um dia muito conhecer ele, mas assim, é uma frase que mexe muito comigo, que eu levo também pra vida. Exato, é Então, muito legal. É uma pessoa muito sim, incrível. muito, 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 muito incrível. Então, hoje eu queria mais uma vez te agradecer e agradecer o pessoal que estava aqui até agora, o pessoal que está assistindo também no YouTube depois. Agradecer a todo mundo que comentou, que estava aqui participando, tá? E você? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. E até uma próxima aí. Espero que a gente continue nosso contato, Com tá? E quando certeza. o que eu puder contribuir e agregar, conta comigo. Muito obrigada, Eduardo. E pessoal, um beijo, muito obrigada. Todas as informações vão estar na descrição do vídeo. E até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. Tchau!